Hoje a gente vai mergulhar na história do profeta Jeremias, um homem que recebeu uma das missões assim mais difíceis que se pode imaginar. Vamos entender por que o chamado dele foi tão único e por que a sua mensagem era tão pesada. Para começar, é bom a gente conhecer Jeremias por um apelido bem peculiar: o profeta chorão. Pois é, só esse nome já dá uma pista do sofrimento gigantesco que marcou a vida dele. E é isso que a gente vai começar a desvendar agora. Quando a gente olha o perfil de Jeremias, o contraste é impressionante. Ele vinha de uma família de sacerdotes, ou seja, uma posição de respeito, mas a mensagem que ele tinha que entregar colocou ele contra todo mundo. Ele profetizou numa época de muita, mas muita turbulência política, e o custo pessoal disso foi altíssimo: prisão, humilhação e uma rejeição que era, assim, praticamente universal. E é aqui que a história de Jeremias fica realmente fascinante. A missão dele não foi, uma escolha de carreira, não foi algo que ele decidiu fazer. O propósito dele foi definido muito, muito antes mesmo dele existir. Essa declaração é a base de tudo. Pensa só no que isso quer dizer. O propósito de Jeremias não foi um acaso. Antes que ele pudesse dar o primeiro suspiro, o caminho dele já estava traçado. É uma ideia de propósito que, transcende completamente a escolha humana. E aqui a gente vê essa tensão de forma muito clara. De um lado, a dúvida de Jeremias, que é super compreensível, né? Ele se via como jovem, sem capacidade. Do outro lado, a promessa de Deus, que não diz você é capaz, mas sim, eu estou com você. O foco muda totalmente da habilidade da pessoa para a presença de Deus. Então, resumindo, o ponto central é este. A autoridade de Jeremias não vinha do talento dele ou da coragem dele, mas sim da nomeação divina. Era um chamado de Deus, não uma carreira que ele escolheu. O propósito dele foi selado antes mesmo de seu nascimento. Ok, mas uma missão tão difícil assim precisava de instruções bem claras. E Deus deu essas instruções. Só que não com um manual, mas com duas visões simbólicas muito poderosas. Fica a pergunta, né? Como é que se prepara alguém para uma tarefa tão assustadora? Deus usou duas imagens do dia a dia, mas com significados super profundos, para mostrar para Jeremias exatamente o que estava por vir. A primeira visão foi uma vara de amendoeira. E o curioso aqui é que tem um jogo de palavras em hebraico. A palavra para amendoeira, shaked, soa muito parecido com a palavra para vigiar, shoked. A mensagem era clara. Assim como a amendoeira é a primeira árvore a acordar na primavera, Deus estava de vigia para que sua palavra se cumprisse rapidinho. A segunda visão, essa já era bem mais sombria. Uma panela fervendo, vindo da direção norte. O simbolismo era aterrorizante e bem direto. O juízo estava prestes a transbordar sobre a nação e viria na forma de um exército invasor do norte, os babilônios. Com a missão revelada, a gente entra agora no ato final da história. As consequências dolorosas da obediência de Jeremias e a promessa que o sustentou no meio de tudo isso. Bem no centro da mensagem de Jeremias estava essa imagem poderosa. Ele acusava o povo de ter trocado a fonte de águas vivas, que era o próprio Deus, por cisternas rotas, que eram ídolos inúteis, que não conseguiam reter nada. Era um chamado desesperado para que o povo se arrependesse. E qual foi a resposta dessa mensagem? Rejeição total, absoluta. E não era só um grupo isolado, não. A oposição vinha de todos os lados. Vizinhos, sacerdotes, reis e talvez o mais doloroso de tudo, a própria família dele. E olha, essa rejeição não era passiva. Como essa citação deixa bem claro, as pessoas tramavam ativamente contra ele. O objetivo não era só discordar de Jeremias, era silenciar ele para sempre. Mas, no meio de toda essa hostilidade, aquela promessa lá do comecinho continuava ecoando. Essa foi a âncora de Jeremias. As pessoas lutariam contra ele, sim, mas a promessa era de que elas não venceriam, porque a proteção dele não dependia da força dele mesmo. No final das contas, a grande lição da vida de Jeremias é que o sucesso aos olhos de Deus nem sempre se parece com o sucesso aos olhos do mundo. O chamado dele não era para ser popular, mas para ser fiel, mesmo que isso significasse sofrimento e solidão. Isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A história de Jeremias nos força a encarar a natureza do nosso próprio propósito. O que acontece quando ser fiel a um chamado nos leva direto para a adversidade?
A lição de Jeremias é poderosa. O sofrimento não anula um propósito. Na verdade, muitas vezes é o que o revela.